Oi, gente! E aí? Vamos aprender sobre substantivos contáveis e não contáveis hoje? Substantivos são aquelas coisinhas que a gente usa aí no meio das nossas frases, né? Por exemplo, pessoa, animal, objetos, todas essas coisas que a gente coloca na estrutura da nossa frase são substantivos, não é? E o que acontece com eles? Às vezes eles são considerados contáveis e às vezes não. Por exemplo, você pode contar pessoas, né? Tem 3 pessoas ali, tem 2 aqui. Você pode contar livro, tem 2 livros aqui, tem 1 livro ali. Agora, você pode contar amor? Tem 1 amor, 2 amores aqui? Não. Tem o amor em si, o sentimento, a gente não consegue contar, não é mesmo? Então, esse substantivo, ele é incontável, você não pode contar. São os countables e uncountables em inglês, não é? E para cada um deles existe um tratamento diferenciado. Então, vamos começar o vídeo falando dos contáveis, que são assim mais fáceis de identificar, porque a gente pode realmente olhar para aquilo lá e já ver que existe a possibilidade de se contar, de se dividir, de se separar. Então, quando acontece isso, este substantivo é contável. Os substantivos contáveis, eles precisam do auxílio de um artigo para a gente falar deles. Você não vai dizer assim, there is pen here, né? Não, você vai precisar de um artigo. There is a pen here. Então, você usa ou a, ou an, ou the, se você quiser ser artigo definido ou indefinido, não é? Você também pode usar um pronome, this is my pen, não é? Então, para você usar. O this mesmo, que é demonstrativo, this, that, those, these, né? Então, todas essas coisinhas são usadas com os substantivos que podem ser contáveis, ok? Então, os substantivos contáveis, eles podem ser usados com some e any, ok? O some você vai usar quando você estiver fazendo afirmativas e quando você também não quiser ser específico na quantidade. Você diz assim, por exemplo, eu li alguns livros, então você diz I read some books. Eu não sei quantos exatamente eu li alguns, então eu uso o some, não é mesmo? O uso do some para perguntas pode ser feito quando você estiver oferecendo alguma coisa, quando você estiver pedindo alguma coisa para alguém e também quando você estiver sugerindo. Aí você pode usar o some para fazer perguntas com ele também, ok? Agora, o N eu vou deixar para usar quando eu estiver perguntando alguma coisa para alguém, mas não necessariamente oferecendo, né? Perguntando ou quando eu estiver também negando. Eu não vou falar assim, por exemplo, there aren't some apples in the fridge. Não, porque fica uma coisa esquisita. Então, o certo de eu dizer é there aren't any apples in the fridge. Entenderam como é que é? Não tem nenhuma maçã na geladeira, né? There aren't any books on the shelf. Então, não tem livro nenhum na prateleira, né? Entenderam? Então, vamos deixar o N também para fazer pergunta, que não seja oferecendo. E aí eu posso fazer perguntas do tipo, are there any cookies in that pack? Então, tem alguma bolacha aí nesse pacote, se eu quiser? Are there any crackers in your cupboard? Então, tem alguma bolacha salgada lá no armário, no seu armário? Entendeu? Então, vamos deixar o N para fazer interrogativas e negativas. Então, para vocês entenderem a funcionalidade dos substantivos contáveis com some
e any. Olhem esses exemplos. I had some cookies for breakfast. Então, eu comi algumas bolachas no café da manhã. Are there any more bananas? Tem mais algumas bananas? Some of these batteries still work. Então, algumas dessas pilhas ainda funcionam. I don't like any of these fruits. Eu não gosto de nenhuma dessas frutas. They can sing some songs. Eles sabem cantar algumas canções. I didn't eat any of these desserts at lunch. Eu não comi nenhuma dessas sobremesas no almoço. Are there any beaches for us to visit there? Tem algumas praias para nós visitarmos lá? I have eaten some of these dishes before. Eu já comi algum desses pratos antes. He didn't cause any accidents last night. Ele não causou nenhum acidente na noite passada. She has some friends in New York. Ela tem alguns amigos em Nova York. He didn't get any jobs last year. Ele não conseguiu nenhum emprego no ano passado. Give me some chairs to put here. Me dê algumas cadeiras para pôr aqui. I'm not giving any suggestions right now. Eu não estou dando nenhuma sugestão agora. Então, viram com os exemplos como é que ficaram com some and any? Outra coisa importante que eu esqueci de apontar lá no começo sobre os substantivos contáveis. Quando você usa no singular, você não pode esquecer de colocar um artigo na frente. Mas quando você usar no plural, você não vai usar artigo nenhum. Por exemplo, se eu digo This is a bracelet. Então, esta é uma pulseira. Você não vai falar This is bracelet, né? Você tem que dizer This is a bracelet. Esta é uma pulseira, para ficar claro, para a ideia ficar completa. Mas quando a pulseira virar plural, virar pulseiras, daí você vai dizer These are bracelets. Então, não há necessidade de colocar nenhum artigo junto, ok? Então, o uso do some e any para os substantivos contáveis ficou claro. Então, vamos partir agora para falar deles quando a gente quiser usar a few, que é alguns, poucos, e many, quando for muitos. Por exemplo, I have a few bracelets. Então, eu tenho algumas pulseiras. Eu não quero ser precisa, são algumas poucas pulseiras. Então, eu uso a few. E many é para muitas. Então, there are many bracelets here. Então, tem muitas pulseiras aqui. Então, uso many, certo? A few, uma quantidade menor, um pouco. E many para muita. Quando for muito, eu posso usar many bracelets, a lot of bracelets, lots of bracelets e plenty of bracelets, se eu quiser. Os três jeitos não vai mudar a estrutura de como eu vou falar e significam a mesma coisa. Tanto faz eu dizer there are lots of friends, there are a lot of friends, there are plenty of friends and there are many friends. Qualquer um desses quatro que eu usar, o sentido, o significado é o mesmo. É só uma option, você vai escolher a word option aí. Vai escolher uma opção entre essas quatro que eu dei, ok? Não vai mudar a estrutura, não muda nada, não muda o sentido, fica tudo igual. Ok? Então, para entender melhor do que alguns exemplos, então, prestando bastante atenção no uso do a few e many, ok? Eu não vou dar, assim, exemplos com lots em a lot of, porque é tudo igual. Então, onde você vê many, você pode imaginar que pode ser a lot of, lots of, plenty of, vai da sua imaginação ali, tá? É sua escolha. Olhem os exemplos aí. There are a few bucks in my pocket. Tem alguns dólares no meu bolso. How many friends did you invite? Quantos amigos você convidou?
She gave me a few oranges to bake a cake. Ela me deu algumas laranjas para assar um bolo. How many eggs did you put in this recipe? Quantos ovos você colocou nesta receita? Your order will be ready in a few minutes. Seu pedido estará pronto em alguns minutos. He ordered a few chicken steaks to go. Ele pediu alguns bifes de frango para a viagem. How many pieces of furniture did you carry? Quantos móveis você carregou? There are only a few rooms left at that hotel. Só tem alguns quartos sobrando naquele hotel. I've seen many beautiful views. Eu já vi muitas vistas bonitas.